Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Nada Trivial. Hoje é terça-feira, dia da nossa dose de neurociência na veia, e você que acompanha o Nada Trivial sabe que a gente está numa série onde eu estou tratando dos temas de neurociência aplicado ao autoconhecimento. Nós já falamos sobre cognição social, falamos sobre interocepção. Puxa, tá imperdível a série. Vai lá, assiste os outros três, mas não tem uma ordem específica, não. Dá para você ver em qualquer ordem, justamente para que você não saia desse vídeo agora, assiste esse aqui e depois você assiste os outros. O tema de hoje é bem legal, porque a gente vai falar de uma coisa que toda hora as pessoas me perguntam: motivação. Especialmente essa ideia da motivação intrínseca e da motivação extrínseca. O que a neurociência pode contribuir para além daquilo que as ciências humanas já falaram sobre esses temas, né? Obviamente, a psicologia trata muito disso, especialmente a psicologia social, a psicologia organizacional. Toda hora no mundo do trabalho, isso é uma pergunta: o que faz as pessoas se engajarem, o que faz as pessoas tomarem para si o problema e realmente se envolverem, ou o que faz um jovem, uma criança estudar sobre um determinado tema, ficar lá horas e horas estudando um instrumento musical para se tornar um virtuoso, ou um esporte que a pessoa fica, né, o dia inteiro jogando aquilo, ou até mesmo um videogame, né, que as pessoas realmente mergulham de cabeça e podem se transformar até num atleta dos e-sports, né. Então, o mundo hoje está bem diferente, tem motivação para tudo quanto é lado, só que esse tema é um tema central no século XXI. Por quê? Porque realmente o nosso sistema motivacional foi sequestrado. Como assim, Carla? Estamos vivendo um tempo estranho que justamente esses mecanismos da motivação, especialmente a partir do conhecimento da neurociência, foram utilizados para fazer com que a gente não consiga se livrar daquilo que as pessoas querem que a gente fique fixado em fazer. Por exemplo, ficar na rede social. Por exemplo, ficar streamando um monte de série, vídeo, isso, aquilo, vídeo curto, vídeo, ou ficar jogando nas bets, nos games, no joguinho do tigrinho, não é? Como já foi um tempo os cassinos e depois os bingos, não é? Sempre tem alguém querendo roubar aquilo que é mais importante em nós, que é a nossa força de fazer, a nossa potência de agir, né? E isso está na base dessa ideia da motivação. Então, que tal a neurociência para você entender um pouquinho, de forma um pouquinho mais profunda, essa dinâmica no cérebro mesmo? Porque aí, quem sabe, você vai pegar a própria arma que estão usando contra você para se defender, não é isso? Porque esse conhecimento, quando chegou na mão do marqueteiro, quando chegou na mão de quem desenvolve as redes sociais, os videogames, estragou, né? Quer ver um exemplo? Candy Crush. Você joga Candy Crush? Muita gente joga, né. Eu mesma joguei muito Candy Crush, cheguei lá, sei o que fase, nem lembro agora, mas eu sei que eu fui muito longe no Candy Crush. Realmente é um negocinho que mexe com a gente, né. Por quê? O que que tem ali de tão fantástico para trabalhar com o nosso sistema motivacional? Basicamente, você vai tendo dificuldades, né, cada vez mais crescentes e tal, aí chega uma hora que você cai numa fase, assim, muito difícil. Cai numa fase, tipo, impossível. Você fica ali, quem sabe, dias para passar naquela fase. E aí ele está te oferecendo para você comprar, né, gastar um dinheirinho ali para poder comprar uma features, comprar um negocinho, uma pílula de um botãozinho, algo que te ajude a passar com mais tranquilidade por aquela fase, né. Digamos que você não gasta dinheiro com isso, ou não tem dinheiro para gastar, ou nem tem um cartão de crédito no joguinho para poder fazer isso, porque tem que tomar cuidado, né? Às vezes vai no impulso, você já está tão chateado de estar há dias naquela fase que você acaba comprando por impulso. Mas digamos que você não compre. O que que vai acabar acontecendo? Uma tal hora você consegue passar. Depois de muito, 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 muito esforço, você passa. Provavelmente eles até dão uma facilitadinha, porque eles veem que você não vai comprar e que é importante que você passe para você não abandonar o jogo. Então, eles equalizam ali e deixam você passar. Tem lá um jeitinho de facilitar para você passar. Só que aí, a próxima fase, ela não pode ser tão difícil, ela tem que dar uma facilitadinha. Porque aí você vai ganhar uns 3 ou 4, né, etapas, que vai te dar a sensação de que você ficou bom no jogo. Porque você passou naquela fase difícil e porque agora você andou 3, 4 fases ali sem sofrer.
Então isso dá a sensação de que você está melhor, de que você está performando mais. Isso te engaja, porque você quer aquele resultado, você quer o teu progresso, você quer ver você melhorando e podendo ter um destaque ali naquela performance, né? E é justamente a equação onde a motivação é mais bem aplicada, vamos dizer assim. É quando você tem um esforço que não é tão grande, que não precisa que você se esguele, mas que faz você ter uma recompensa que você percebe ser muito relevante. Então, a relação entre esforço e recompensa obtida tem um ponto ótimo no sistema da motivação. Que sistema é esse? Você já ouviu falar sobre ele. Toda hora na rede social falam desta menina, a dopamina, né? Eu particularmente falo muito, mas eu estudei dopamina a vida toda, né, se você for pegar minha tese aí, abre aí o Lattes, né, procura meu currículo Lattes e vê o título da minha tese de doutorado, né, nos anos 2000, há 24 anos atrás, eu escrevi uma tese falando justamente sobre a dinâmica do sistema dopaminérgico frente a uma situação específica lá, que inclusive estava relacionada a um hormônio gastrointestinal, a colecistocinina. Faz muito tempo que eu estudo sobre esse sistema. E ainda que algumas pessoas falem sobre recompensa, basicamente o sistema dopaminérgico é o sistema da motivação. E aqui não importa se a motivação é intrínseca ou extrínseca. Em qualquer uma das duas situações, ela só será motivação se ela for capaz de liberar dopamina numa quantidade ótima para o esforço que precisa ser feito para atingir um determinado resultado. Sempre mais dopamina, quanto mais esforço você precisa. Então, o que a dopamina permite? Que você aumente a força do comportamento, que você fique mais tenaz, que você fique mais teimoso em obter aquilo. E o porquê que a dopamina sobe? Porque você tem a sensação de que aquele esforço é suficiente para você obter um resultado que você deseja. E que esse resultado que você deseja nem é tão pequeno a ponto de não valer a pena o esforço, muito pelo contrário. Ele precisa ter um ponto ótimo entre a quantidade de energia e esforço que você vai pôr e a chance de você obter aquele resultado. Quanto melhor for essa equação, maior é a dimensão ali, né, a equalização do sistema dopaminérgico para você gerar aquele comportamento. Mas qual a diferença de ser intrínseca ou extrínseca? Aí é uma outra questão. Sempre nós vamos precisar de dopamina para gerar o movimento. Portanto, motivação depende de dopamina. Agora, se ela for extrínseca, significa que essa percepção de que esse esforço vai trazer uma determinada recompensa foi algo que foi construído fora de você. Ou é um sistema, ou alguém te prometeu, ou você viu acontecer. Então, fulano fez tal coisa e alcançou tal coisa. Então eu vou fazer igual fulano porque eu quero alcançar aquela coisa. E eu estou usando parâmetros fora de mim. Eu estou usando elementos e aprendizados externos a mim, inclusive com a interação com outras pessoas, que faz com que eu encontre essa equação que vai valer a pena eu me envolver nesse comportamento. E aí a dopamina é liberada numa quantidade boa, suficiente para que eu me engaje com a força necessária naquele comportamento, com a tenacidade, com o compromisso, com, né, o foco, há muitas vezes até com uma visão de túnel mesmo, como se você estivesse ali com aqueles tapa, né, aquelas viseirinhas de cavalo de carruagem, né, como é que chama? Charrete, né, para que você não olhe para nada, para lado nenhum. Então, quando você tem esse valor ótimo de dopamina, e ele é causado por algum estímulo externo a você, algo que você observa, algo que lhe foi prometido, algo que você vislumbrou ali como um sistema, né? Então, se você faz isso, você recebe aquilo, você vai considerar a motivação extrínseca. E esse é o problema da motivação extrínseca, porque ela depende do sistema externo a você. Ela não depende de parâmetros únicos e exclusivos seus. Não é você quem está construindo aquela oportunidade. Não é você quem cavou aquele caminho e que depende apenas de você obter aquele resultado. Você vai depender do sistema. Pode ser que mude a regra e você não percebeu. Pode ser que o que foi prometido não é exatamente o que foi entregue. E você pode se frustrar. E isso vai fazer com que você, às vezes, até perca aquela motivação específica para um determinado comportamento. Por exemplo, uma criança que estuda para fazer prova. A prova é a motivação extrínseca para ela estudar.
Tão logo ela passe naquela matéria, ela não vai mais estudar, porque a motivação que seria intrínseca nesse momento é um desejo interno que ela tem de saber. Então, o que seria a motivação intrínseca? O indivíduo, na sua relação com o meio, constrói uma oportunidade de alcançar algo que ele deseja, que ele próprio fez a correlação entre o esforço, o comportamento e o resultado, e ele próprio construiu ali uma memória que permite que todas as vezes em que ele está naquela situação, exista a liberação de dopamina para que ele se engaje. Nesse aspecto é igual à extrínseca. Mas qual é a vantagem da motivação intrínseca? Primeiro que você não depende do sistema. Você depende apenas de você e das suas relações com o meio. E, portanto, você vai garantir a força do seu comportamento com muito mais certeza do que se você estivesse dependendo de uma motivação extrínseca. Toda vez que a gente depende de uma motivação extrínseca para realizar alguma coisa, pode mudar o cenário, as pessoas podem mudar as regras do jogo, pode mudar a relação que você tem com aquilo. E isso pode tirar parte da sua força de realizar. A dopamina vai estar dependendo de eventos que são externos a você. Agora, quando a motivação é construída por uma relação do próprio indivíduo com o ambiente, e nesta relação existe ali uma percepção de esforço e ganho, você vai depender apenas da sua relação com aquilo. Então, durante um tempo aí, eu fui, acho que no podcast do Lutz, foi no Lutz que eu falei sobre isso. Tá aí, eu fui 2 vezes lá no Lutz, das 2 vezes eu fiquei mais de 2 horas falando com ele, porque é muito gostosinho ficar conversando com o Lutz lá no podcast dele. O pessoal vai deixar aqui no descritivo desse vídeo uma referência para você ir lá. E eu expliquei por que a gente não pode ir na academia e, né, fazer as atividades, fazer esteira, ficar todo suado, todo quebrado e meter lá um tapago. Porque quando a gente mete um tapago, né, e a gente pensa nesse tapago, na verdade a gente está dependendo da apreciação do outro. O tapago é para o outro. O tapago é porque eu vou manifestar para o outro que eu realizei. E está lá na rede social, e aí eu estou cumprindo com o meu protocolo, porque eu estou dizendo para todo mundo, ó, minha parte eu fiz, tá pago. E me livrei. Se todo mundo começa a fazer e aquilo que você está fazendo já não tem mais nenhum sentido e as pessoas não estão nem aí com o que você está fazendo e você está mais ou menos dependendo dessa apreciação do outro, você pode perder a motivação de ir para a academia. Na verdade, para você, você está dizendo assim, eu odeio vir aqui. E me livrei, tá pago, fui embora. Quando, na verdade, você devia alimentar essa sua relação da dopamina com a atividade física ou com o que quer que seja, com uma energia própria. Então, neurociência e autoconhecimento te mostrando que se você não encontrar uma relação íntima, profícua, valiosa, daquela sua dimensão de obter um determinado resultado a partir do seu comportamento, dificilmente você vai conseguir sustentar esse comportamento no tempo, se manter motivado para realizá-lo no tempo. E isso é muito importante acerca do seu autoconhecimento. Você sabe por que você faz as coisas, o que você está buscando quando você se engaja em algum comportamento e o que faz você não conseguir se engajar com as coisas, que é, por exemplo, o que acontece na procrastinação. Porque na procrastinação, olha só, a dopamina está justamente querendo que você não faça, porque o esforço que você tem que realizar é muito grande para o resultado pequeno que você vai obter. Você não gosta de fazer aquela tarefa, então você vai ter que se engajar numa coisa que você nem está nem aí com o resultado, a dopamina vai simplesmente te levar para outro lado. Então, conhecendo a dinâmica do sistema dopaminérgico, conhecendo isso na dinâmica da neurociência e do autoconhecimento, tenho certeza que você vai ficar muito mais poderoso para compreender essa dinâmica para você e conseguir atuar de forma muito mais proativa na resolução dessas suas questões comportamentais, não é mesmo? Curtiu? Então, deixa o likeão aí, né? Compartilha com quem precisa ouvir sobre tudo isso. Tá vendo os outros vídeos da série de neurociência e autoconhecimento? Então compartilha todos logo de uma vez. Acha que neurociência realmente tem valor? Então torne-se membro aqui do canal para você receber conteúdos muito mais elaborados, reacts meus, vídeos ao vivo para você interagir.
Muito importante você se tornar membro se isso é legal para você. E se você está pronto para realmente explodir sua cabeça com neurociência, junte-se a nós na comunidade inédita, um espaço de discussão, de curadoria de conteúdo, com muita gente muito legal e muito interessada em aumentar o conhecimento em neurociência para você e para todos nós, não é isso? Então, está na descrição tudo que você precisa saber para se engajar conosco. Aproveita e deixa um valeu aí, ó, para esse time incrível que produz aqui os vídeos do Nada Trivial. Tenho certeza que agregam valor para você. Um grande abraço e eu te espero no próximo.